Fala, gente boa! Bom, eu iniciarei a nossa última conversa do mês de novembro fazendo uma saudação, abraçando e quase o derrubando e o sufocando, né? Fazendo um abraço virtual, quase o derrubando e o sufocando, a Kebler Tobler, tá? Para quem não sabe, tá? Só para vocês saberem, tá? Esse indivíduo, esse cidadão, tá? No último dia, no sábado da semana passada, ele se tornou o mais novo inscrito, portanto, o mais novo membro da TV, da família TV Alameda Cultural. Então eu irei saudar o nosso amigo Kebler, né? Dizendo, né? Aquiler, tá? Ou seja, bem-vindo em francês, né? Antes que vocês fiquem com um nó na cabeça, fiquem tão grogues quanto o goleiro Keylor Navas, que para quem não sabe é o goleiro da Costa Rica que tomou 7 gols da Espanha, agora nessa última semana, né? Naquele massacre de 7-0 da Espanha para cima da Costa Rica, antes que vocês fiquem tão grogues quanto o glorioso goleiro da Costa Rica no jogo contra a Espanha, tá? E fiquem sem entender por que eu saudei o nosso amigo Tobler, né? Em francês. Bom, a explicação ela começará agora e eu iniciarei essa explicação mostrando a vocês essa foto aqui, ó, desse rapaz aqui, ó. Ele é só um esclarecimento, tá? Ele não está com essa cara, ele não está desse jeito, tá? Porque está assistindo o gol do Richarlison, aquele golaço do Richarlison, tá? Então esse rapaz aqui com cara de quem está assistindo, vendo, que está com cara de quem está embasbacado vendo o gol do Richarlison, tá? É o Leonce Aubé. Até vou mostrar de novo a foto dele, tá? Leonce Aubé. Bom, para quem não sabe quem foi esse cara, né? Esse rapaz, né? Com cara de quem está vendo o gol do Richarlison, tá? O Leonce Aubé, ele nasceu em Paris em 1816 e ele faleceu também em Paris em 19 de fevereiro de 1877. Ele faleceu com 60 anos, 60 para 61 anos. Uma idade bem avançada lá no século XIX. Bom, o Leonce Aubé, ele se formou pela Escola Politécnica de Paris e também se formou pela Escola de Minas de Paris. Então ele era engenheiro militar, para ser mais exato, e também geólogo. E no fim da vida ele também se tornou escritor. Bom, o Leonce Aubé, na época em que ele acabou seguindo a carreira militar, ele acabou conhecendo o príncipe de Joinville. Príncipe de Joinville que dispensa qualquer apresentação. Bom, o príncipe de Joinville, como possivelmente vários de vocês devem saber, ele era um oficial da Marinha Francesa. E foi justamente nessa época em que o nosso amigo Leonce, ou Leôncio, como queiram, né? Para facilitar as coisas, eu vou chamar ele apenas de Leôncio, tá? Na época que o nosso amigo Leôncio seguiu carreira militar, ele acabou conhecendo o príncipe. Então, nessa época, surgiu uma amizade muito forte entre o príncipe e o nosso amigo Leôncio. E quando, na época em que o príncipe acabou vendendo, ou melhor, ele acabou recebendo como dote de casamento com a princesa Francisca Carolina, as tais e famosas 25 léguas quadradas de terra, ele não teve a menor dúvida. O príncipe acabou escolhendo o nosso amigo Leôncio com a missão de escolher, não só escolher, como reconhecer essas 25 léguas quadradas de terra. Então, é um fato curioso. O príncipe e a princesa, eles ganharam dote de terras de casamento, mas eles não sabiam exatamente aonde que seria, que terras seriam essas. E foi justamente o nosso amigo Leôncio Aubé, que acabou escolhendo justamente essa região aqui, que equivale a Joinville e mais algumas cidades, aqui na vizinhança. Foi justamente o nosso amigo Leôncio que acabou escolhendo essas terras. Então, de certa maneira, Joinville existe por causa do Leôncio Aubé, né? Ele foi uma figura com uma importância gigantesca e que, infelizmente, a maioria das pessoas o desconhece. Uma figura bastante, eu diria que uma figura até bastante subestimada na história de Joinville. Ele teve uma importância gigantesca.
ele não só escolheu as terras, as 25 léguas quadradas de terra, como ele também acabou ajudando a criar aquele embrião que acabou dando origem à colônia Dona Francisca e, consequentemente, a Joinville. Para quem não sabe, em 22 de maio de 1850, então faltando 10 meses para que Joinville fosse fundada, né, ele e mais 8 pessoas, eles acabaram se estabelecendo ali onde hoje é a Biblioteca Pública Rolf Colin, e eles acabaram criando erguendo duas construções, duas cabanas, e fazendo algumas plantações, né, fizeram uma clareira. Então, desse vamos dizer assim, desse rascunho de povoado, enfim, desse projeto de vila, que acabou surgindo a colônia Dona Francisca. E uma desses 9 pioneiros que chegaram aqui meses antes dos imigrantes foi justamente o nosso, repetindo, e é sempre bom repetir, foi o Leôncio B. E ele literalmente pôs a mão na massa, ele não se resumia apenas a ser o representante do príncipe, a ser o homem dos bastidores, o homem da administração, enfim, ele também botava a mão na massa, né? Ele foi um verdadeiro pioneiro. Inclusive, é bem provável que vocês tenham ouvido falar do Morro da Tromba, né? Que é tido como um dos pontos mais elevados da cidade, do município de Joinville. Inclusive, a primeira pessoa a ter subido, a ter desbravado o Morro da Tromba foi justamente o nosso rapaz, o nosso amigo aqui, o nosso amigo Leôncio. Isso em março de 1854. Então, imagine, há 168 anos atrás, com toda aquela precariedade, com todos aqueles problemas gigantescos, né? Com bichos, feras, né? Com mato, enfim, com todos aqueles problemas, ele acabou sendo a primeira pessoa, uma das primeiras pessoas a desbravarem a região que hoje é Pirapiraba. E mais ainda, como eu repetindo, ele foi a primeira pessoa a ter chegado até o cume do Morro da Tromba. Inclusive, eu vou mostrar, para quem não conhece o Morro da Tromba, até já vou mostrar para vocês uma foto desse que é um dos pontos, como eu disse ainda há pouco, um dos pontos culminantes do município de Joinville, né? Não estranhe não, porque celular de youtuber pobre, né, enfim, é uma tristeza, né? Mas, voltando, né, o Leôncio B, praticamente desde que Joinville surgiu, né, sempre se falou em uma estrada que ligasse a então colônia Dona Francisca até Curitiba. Mas então por que era tão importante essa estrada ligando a colônia a Curitiba? Bom, muito antes do surgimento de Joinville, já havia um comércio entre Curitiba e aqui a região de São Francisco. Então, se consumia a carne seca, o couro, o toucinho, enfim, muito do que se comia aqui na região, do que sal também se comprava muito de Curitiba, então muitas coisas, muito do que se comia aqui na região vinha de Curitiba. Então o ponto-chave para que a colônia Dona Francisca viesse a se desenvolver era justamente que se criasse um caminho direto entre Curitiba e a colônia Dona Francisca. Inclusive, o Leôncio B foi a primeira pessoa a ter mandado abrir uma picada ligando a colônia até em direção a Curitiba. Inclusive, a estrada Dona Francisca, a rua Dona Francisca, que é aquela rua importantíssima e movimentadíssima do centro da cidade, ela surgiu por iniciativa do Leôncio B. Inclusive, esse é um fato, né, um fato importantíssimo da história da cidade que eu quero contar para vocês no próximo vídeo. Então, aguardem que tem mais histórias interessantes para vocês, tá? Então, esperem mais um pouco. Até lá!